Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Hoje a gente vai estar iniciando aí nossos estudos, para o Enem. Durante essas férias, como eu havia me comprometido com parte dos meus alunos, a gente vai nessas 4 semanas, fazer aí 4 aulas, sempre às quartas-feiras, vou estar postando com resoluções de questões do Enem. Eu preparei alguns TDs com 10 questões, Esse trabalho vai ser feito da seguinte maneira: nessas 10 questões nós vamos ter assuntos variados, tá? Não vai ser um TD com questões de estatística ou com questões de probabilidade, não. O TD vai ter vários assuntos, então eu vou vir aqui, vou resolver algumas questões e a gente vai dar uma revisão nesses assuntos. Como é que é abordada essa questão, como é que é abordado esse assunto dentro do estilo de questões do Enem. Você tem que conhecer o estilo de questões do Enem, que é diferente do estilo de questões dos outros vestibulares, tá certo? Então, a partir de hoje a gente inicia esse trabalho, eu espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem desse trabalho e é foco no Enem daqui para frente, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Então, o nosso TD vai estar na descrição do vídeo, tá ok? E vocês podem estar acompanhando a questão, já que as questões do Enem são textos bastante longos, não tem como a gente estar com ele aqui fixado o tempo todo. Então, você baixa aí o exercício e a gente vai estar resolvendo e vocês vão estar acompanhando, ok? Vamos ver agora a primeira questão. Em uma indústria, tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bem, pessoal, essa questão aí é uma questão do assunto de regra de 3 composta, tá certo? Agora eu queria chamar a atenção só para essa questão dessa unidade de medida, quando ele fala metro cúbico, Então, uma relaçãozinha que você deve guardar aí com vocês é a seguinte, pessoal, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá? Então, isso aqui, não pode esquecer, tá certo? Isso aqui tem que levar para a vida de vocês mesmo, Não só para o Enem. Quando você for comprar uma caixa d'água para sua casa, que o rapaz dizer lá que é 25 metros cúbicos, você saber o que quer dizer 25 metros cúbicos. Quando eu falo 1 metro cúbico, eu estou falando de um cubo de 1 metro de lado. Ele vai ter 1 metro na sua largura, no seu comprimento e na sua altura. Ali dentro desse cubo cabem 1000 litros de água, tá certo? Muitas e muitas questões do Enem requer esse conhecimento aqui, tá? De que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros de água ou de um líquido que tem essa mesma densidade. Tá bom? Então, nós vamos para a questão. Essa informação aqui não vai auxiliar na resolução da questão, mas é uma informação aí a mais. Então, vamos lá. A indústria tem lá o seu tanque de 900 metros cúbicos. Tá? Quando ela precisa escoar esse tanque, onde ele está completamente cheio, ele utiliza aí 6 ralos. 6 ralos. Abrindo esses 6 ralos, esses 900 metros cúbicos, leva 6 horas para ser totalmente escoado, para ser ficar totalmente vazio. Ok? Então ela pretende fabricar ou adquirir um novo cubo de 500 metros cúbicos. Um novo tanque de 500 metros cúbicos. Não necessariamente um cubo, um novo tanque que cabe lá 500 metros cúbicos, ou 500.000 litros, ok? Ele quer saber quantos ralos ele vai precisar colocar nesse tanque para que o escoamento aconteça em 4 horas, ok? Então, questãozinha clássica, de regra de 3 composta, que você tem uma situação completa e na outra situação falta um dos itens, tá certo?
e mais de uma situação, né? Aqui ele dá 3 itens: a capacidade, a quantidade de ralos e o tempo. Na regra de 3 simples, só são 2. Ok? Então, assunto recorrente no Enem é esse assunto aí. Regra de 3 composta. A gente vai resolver aqui, vamos revisar como é que faz isso daí, mas o aluno de matemática ele vai ter que fazer mais exercícios, analisar outras situações, para que caso venha cair uma questão de regra de 3 compostas, ele saiba analisar. Ok? Então, estudar matemática não é assistir o professor fazer a aula, não é ler o conteúdo, não é ler a questão, é você pegar, sentar com o seu livro, com as suas questões e resolver, e exercitar, e ver situações diferentes daquele assunto, tá certo? Então vamos aqui, ó. Como é que eu vou montar isso daqui para achar o valor desse x? Você vai fazer o seguinte, olha os procedimentos. Pega aqui aonde está a incógnita e coloca assim, 6 sobre x. Tá? Isso aqui, você vai comparar com essa relação aqui e com essa. Você vai fazer aqui uma multiplicação. Você vai fazer as duas relações, colocar uma aqui e a outra aqui. Só que antes de fazer isso, você vai ter que determinar se isso aqui é direto ou inversamente proporcional à quantidade de ralos. Tá certo? Vamos fazer essa análise aqui, ó. Vamos aqui primeiro para a capacidade. Então, ele tinha um tanque de 900 metros cúbicos e precisava de 6 ralos para descer, né, esse líquido. Aqui a gente vai adotar que isso aqui não vai mudar, certo? É 6 horas, aqui é 6 horas, é o mesmo tempo. A gente não adota que isso aqui não vai mudar. Vamos analisar só isso daqui. Então, tinha lá um tanque de 900 metros cúbicos e precisava de 6 ralos para descer todo o líquido. Ele vai adquirir um tanque menor, um tanquezinho menor de 500 metros cúbicos. No mesmo tempo, ele vai precisar de mais ralos ou menos ralos para descer essa quantidade de líquido aqui menor. Né? Você fazendo uma análise, você vai precisar de menos ralos. Se é menos água para descer, eu preciso de menos ralos. Se for no mesmo tempo, não sei se vocês entenderam, né? Você tem aqui um tanque de 900 e você tem um tanque de 500. Para eu escoar esse líquido aqui, eu precisei de 6 ralos. Para escoar esse aqui, no mesmo tempo, eu não preciso de 6, é um tanque menor, sei lá, 4, 3, 2, não sei, eu vou descobrir isso depois. Tá? Mas eu sei que vai ser menos ralos. Então, ó, as duas setinhas ficaram para baixo. Um tanque menor, menos ralos. Então, elas são diretamente proporcionais. Aí, quando é diretamente proporcional, do jeito que ela aparece aqui, você joga aqui. 900 por 500. Agora aqui eu vou tirar esses zeros. Tá? Se eu colocar aqui, eu iria cancelar. Ok? Vou colocar só 9 sobre 5. Tá certo? Beleza. Agora vamos para outra relação, que é a do tempo aqui. Geralmente, regra de 3 composta quando o item é tempo é inversamente, mas vamos fazer aqui os passos. Então vamos lá. Ele tinha um tanque, agora eu vou dizer que o tanque é do mesmo tamanho, tá certo? Aqui não muda. Tinha um tanque que lá continha 6 ralos e para esvaziar esse tanque demorava 6 horas. Se para esvaziar o tanque eu vou ter que esvaziar ele em 4 horas, isso é o mesmo tanque, tá? O tanque, mesmo tanque, igual. Para esvaziar esse tanque aqui, com 6 ralos, demorava 6 horas. Agora eu quero que esse líquido desça em 4 horas. Eu vou precisar de mais ralos ou de menos ralos? Olha, eu diminui o tempo, mas eu quero que desça aqui a mesma quantidade de líquido que tem aqui. Então eu vou precisar de mais ralos ou de menos ralos? Né? Eu vou precisar de mais. Se eu quero que isso aqui esvazie em um tempo menor, preciso furar isso aqui mais para poder descer mais rápido dessa água. Né? Eu preciso de mais ralos. Então se eu tenho um tempo menor para cumprir essa tarefa, eu vou precisar de mais ralos para que isso aconteça, né? Para poder descer aqui a quantidade de água em 4 horas, num tempo menor. Tá certo?
Então observe que ficou inversamente proporcional, né? Diminuiu o tempo, eu preciso de mais ralos para escoar esse líquido. Então a relação do jeito que está aqui, você vai inverter, colocar 4/6. Pronto, então essa é a continha que a gente tem que fazer. Então observe que é uma questão, que é um assunto relativamente simples, é um assunto lá do ensino fundamental, a gente não trabalha regra de 3 composta no ensino médio, porém precisa de uma análise bem detalhada. É um assunto que é recorrente cair em concursos públicos. Todo concurso público que eu conheço, na prova tem um assunto de regra de 3 composta, porque ele avalia muito o raciocínio lógico do aluno, tá certo? De situações. Então vamos aqui, ó, resolvendo isso aqui. Agora aqui a parte tranquila, que é a parte aqui da álgebra aqui, ó. 6/x igual, isso aqui é uma multiplicação de fração, multiplico de cima, multiplico de baixo, tá certo? 9 vezes 4, 36, 5 vezes 6, 30. Poderia até reduzir mais, né, isso aqui, mas vamos ajeitar aqui mesmo. Aqui, multiplica agora o meio pelos extremos, você tem 36x igual a 180. Então esse x é igual a 180 dividido por 36. Eu acho que isso aqui é 5. 36 vezes 5, 18. É isso mesmo. Então esse x aqui é 5. Eu vou precisar de 5 ralos para cumprir essa função aqui. Ok, pessoal? Então, um assuntozinho aqui, regra de 3 compostos, importantíssimo que vocês saibam fazer esses raciocínios que caíram nessa questão, tá certo? E como é que eu vou aprender isso daqui realmente fixar? Fazendo exercícios, fazendo atividades. Se você coloca lá no Google questões de concurso, que são questões mais elaboradas, de regra de 3 composto, vai ter milhares delas e você vai lá pegar algumas, resolve, tá? Tenta resolver, vê ela resolvida, tá certo? Mas treine isso daqui, guardem essa relação, tá ok? Pronto, pessoal, era isso. Vamos para a nossa próxima questão agora.